Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é uma leitura geral, canalizada. Tu vai pegar daqui aquilo que fizer sentido, apenas aquilo que ressoar nesse momento. Entenda qual é o teu momento e aonde isso aqui pode fazer sentido. Se não ressoar nada nesse momento, não se preocupe. Há outras leituras no canal. Sugiro que assista, porque provavelmente em alguma delas vai ter a resposta que tu precisa agora. Se ressoar muito, se tu precisar de uma orientação maior, se tu precisar de uma leitura particular, na descrição desse vídeo tem um contato, chama ali e a gente conversa, tá bom? Não esquece de te inscrever aqui, de curtir, compartilhar. Qualquer movimento ajuda muito essa mensagem a chegar a mais pessoas que precisem dela, mesmo que não faça sentido pra ti. Eu repito sempre essa frase, tanto aqui quanto lá no outro canal, mas porque de fato isso é importante, as mensagens precisam ser passadas. Falando em outro canal, na descrição eu deixo o link para o outro canal, então para quem não conhece, lá a proposta o trabalho lá é diferente, as leituras são por signo, mas se tu quiser ir lá conhecer, está aqui o meu convite. Vamos lá então? Vamos ver, a gente vai ver qual que é o teu momento, tá? Qual que é aqui as orientações da espiritualidade para ti, nesse momento em específico. Por favor. Deram duas. Ok. O segmento, o conflito e o segmento. O que eu tô sentindo antes da consumação? Foi a outra carta que veio aqui. Paciência. Ok. É como se tu estivesse aqui diante de um conflito, diante de uma situação, a qual talvez tu estejas entendendo que é necessário algum controle da tua parte sobre isso, ou que tu precise tomar alguma atitude diferente, ou que alguma coisa precisasse ser antecipada, ou que algo precisasse acontecer de uma forma diferente. Mas o que acontece aqui é que, muito provavelmente, esse conflito ele está se referindo à tua forma de ver alguma coisa, à tua forma de perceber alguma coisa. Porque aqui, para mim, o conflito ele é natural, desde uma vez que a gente tenha uma grande mudança. Todo momento que tu está diante todo momento da tua vida, tu está diante de uma grande mudança, o conflito ele se torna natural. O conflito ele faz parte. Sem o conflito é muito difícil a gente mudar a nossa percepção diante de algumas coisas. Então, o que talvez tu não estejas percebendo, sentindo ou aceitando? Que o conflito ele faz parte. O conflito interno ele faz parte da acomodação das energias novas que chegam. É como se tu estivesse aqui diante de um conflito que é natural, faz parte do segmento daquilo que vem depois, mas talvez não tenha é como se tu não deixasse fluir as coisas internamente. Por quê? Tu está diante aqui de é como se tu estivesse diante, primeiro, de um novo ciclo, de um novo momento na tua vida, diante da realização de algo. Aqui existe a realização de algo. E toda realização, toda consumação, todo o equilíbrio, ele é antecedido de algum caos. Se não nos colocamos em caos, dificilmente mudamos. Uma outra coisa aqui que eu percebo é que tem algum acontecimento próximo que vai ocasionar no segmento, está ocasionando no segmento desse momento, desse processo do que tu está enfrentando, tá? Esse conflito, ele está relacionado à ansiedade, para a gente ser mais preciso naquilo que está falando. A ansiedade. A ansiedade é a antecipação, né? De uma situação. É como se tu tivesse com a visão lá no futuro. Bom, eu já sinto que aquilo vai acontecer, então eu quero antecipar aquilo, eu quero que aquilo se torne mais real, mais palpável, eu quero que aquilo chegue logo. Só que aquilo só vai chegar no momento que tiver que chegar. E independe do teu estado.
Ah, se eu estiver assim, o assado, isso não vai acontecer. Vai acontecer. É claro que vai. A diferença aqui é a forma como tu estás vivendo esse processo até que isso chegue. Então não é sobre a coisa chegar ou não. Acho que tem uma distorção na visão aqui, né? Não é sobre a coisa chegar ou não chegar. É sobre a forma como tu te sente até que isso aconteça. A forma como tu percebe até que isso aconteça. Ok. A gente tem mania, a gente aprendeu, né? A gente aprendeu que quando a gente tem um conflito, quando existe alguma coisa que não está saindo de acordo com aquilo que a gente gostaria, a gente precisa lutar com aquilo ou mudar alguma coisa na gente. A gente sempre pode se melhorar, mas a melhora que a gente pode fazer por nós é fluir com a vida, é aceitar aquilo que vem de coração aberto. A melhora que a gente pode fazer por nós é estar consciente do que está acontecendo. Quanto mais aberto, desperto e consciente, mais a gente consegue entender o que a nossa alma quer. Porque a confusão, o conflito, a não realização não está no fato de que precisamos nos moldar ou fazer alguma coisa extraordinária dentro de nós, que a gente não pode ser quem a gente é, a gente precisa ser alguma outra coisa. Não. O conflito, a não aceitação, a não realização está na nossa falta de percepção de nós mesmos, quando a gente não se percebe como a gente é. Então, a gente não consegue seguir e entender aquilo que a nossa alma quer, porque a gente não consegue reconhecer o que é da alma e o que é do ego. Então, esse conflito aqui, ele é natural desse processo, ele faz parte desse processo e ele faz parte daquilo que dá seguimento seguimos. Então, meus queridos, tem alguma coisa muito perto aqui de se realizar. Tem alguma coisa muito perto de se consumar. O que está acontecendo contigo? Você está tentando lidar com os conflitos que são naturais das mudanças. Então, entender que antes de uma grande mudança acontecerão ajustes é algo que liberta e alivia. A gente saber que os ajustes eles vão acontecer para que algo dê seguimento, isso liberta. Isso faz com que a gente tenha consciência. A única coisa necessária aqui que eu posso te dizer é que há necessidade de tu ter consciência cada vez mais da tua alma, para tu entender o que a tua alma quer. Quando tu entende o que a tua alma quer, tu consegue também seguir aquilo que a tua alma quer. Porque a gente pode dizer assim, a gente tem que ser fiel à nossa alma, sim, mas às vezes a gente não sabe o que a nossa alma quer. Porque a gente está confuso. Estamos num ambiente confuso, estamos diante de algo que nos confunde, estamos diante de uma situação a qual a gente não se conhece ali. Então, a necessidade aqui é a gente entender se entender, se compreender, não se moldar, não se mudar, mas se entender, tá bom? Quanto aquilo que vem na tua energia, até vou tirar um tarô, ia usar só o Itim, mas vou tirar um tarô aqui pra ti, porque assim, pra mim, o teu momento aqui, ele tem um conflito natural, que é a integração de uma força maior. Então, é necessário que tenha esse conflito aqui, para que tu entenda algumas coisas, para que dê seguimento. Tem algo aqui dando seguimento. É como se fosse chegar de uma forma súbita. Precisa entender que as coisas estão mudando o tempo todo e que isso faz parte. Antes da consumação, é necessário ter paciência com o teu próprio processo. Por favor. Exatamente. O 9 de paus. O 9 de paus é essa carta de conflito, mas não é um conflito, uma luta, algo externo. É um conflito onde tu precisa ter persistência, onde tu precisa ter perseverança de entender. Principalmente, não é persistência e perseverança de lutar e estar nesse lugar de luta e conflito, mas é a persistência e perseverança de entender que algumas coisas precisam ser ajustadas. Tem alguma coisa na tua vida aqui, nesse momento, que precisa de algum ajuste. Perceba isso. Que ajuste é esse? É o teu trabalho que está te tomando muito tempo? É um relacionamento que precisa de um ponto de vista diferente?
É o teu caminho espiritual que de repente tu tá te cobrando demais? Tem alguma coisa que precisa de ajuste. Única e exclusivamente o que tu precisa aqui é ajustar os pontos. Não há nada de errado contigo e não há nada de errado com o que tu tá vivendo. 5 de paus. Essa energia do 5 de paus é mesmo aquele conflito que não o conflito da coisa em si, mas o conflito que a gente cria, porque a gente enxerga a coisa maior do que ela é. A gente vê a situação maior do que ela é. Nos colocam medos e a gente vê as coisas maior do que elas são. Aqui o convite é serenidade e confiança. Quanto mais consciente tu tá daquilo que tu sente e do que tá acontecendo contigo, mais fácil fica tu passar pelos processos. As coisas estão mudando, mas não cultive ansiedade pelas mudanças. Perceba o que está ao teu redor agora, certo? É o que eu vejo para vocês, então prepare-se para mudanças, mas tenha paciência para esperar isso acontecer. Tem algo aqui que está muito perto de acontecer. Então sossega esse coração e confia. Beijo, fica com Deus, até a próxima.